Você já percebeu que quanto mais corre, mais vazio se sente? Não importa o quanto você se distraia, produza, conquiste. Quando o silêncio chega, tudo desmorona. Porque o que você chama de rotina é só uma fuga disfarçada de normalidade. Você se esconde no trabalho, mergulha nas redes, exagera nas doses, nos prazos, nos compromissos. Mas sabe o que é mais cruel? Nada disso te salva. Essas fugas não são liberdade. São algemas invisíveis. Você vive como se estivesse no controle, mas por dentro é refém de uma dor que nem sabe nomear. Essa dor não some porque você ignora. Ela se esconde e cresce. E toda vez que você tenta escapar, ela segue você. Porque o que te prende não está fora, está dentro. Continue assistindo. Esse vídeo vai te mostrar a verdade que você tem evitado há tempo demais. E talvez seja a primeira vez que alguém diga o que você sente sem precisar que você explique. Tudo começa com uma desculpa. Só mais um dia corrido. Mas quando você vê, os dias se tornaram anos e você não sabe mais quem era antes da correria. A fuga se disfarça bem. Ela vem em forma de compromissos, responsabilidades. É só fase. Mas a verdade está nas entrelinhas. Está no vazio que você sente quando chega em casa. No silêncio que assusta mais do que o barulho. No aperto no peito que surge quando você fica sozinho. Você diz que é cansaço, mas é ausência. Ausência de si mesmo. Você fugiu tanto que já não sabe mais voltar. A cada novo dia ocupado, mais longe você fica de quem realmente é. Porque viver fugindo é isso. Estar em todos os lugares, menos dentro de si. E quanto mais você corre, mais se perde, mais se dissolve. Até virar só uma sombra de alguém que existia, mas não vive mais. Você não sabe exatamente o que está doendo, mas sabe que está. Não é algo que você consegue explicar. Não é físico. É um buraco. Um cansaço que não passa com sono. Uma angústia que você tenta calar com qualquer coisa. Um café, um story, um e-mail urgente. Mas ela volta. Sempre volta. Às vezes, parece que você está perdendo algo, mas não sabe o que. Como se vivesse pela metade. Sorrindo por fora, morrendo por dentro. E aí você começa a se perguntar: será que eu sou fraco? Será que sou ingrato? Mas a verdade é outra. Você só está machucado. E machucados não se curam com produtividade. Se curam com verdade. E a sua verdade está sufocada debaixo de tantas camadas de performance, obrigação e fuga, que você nem lembra mais quem era antes disso. O problema não é a dor. O problema é que você nunca aprendeu a encará-la. Porque todo mundo te ensinou a fugir. Mas ninguém te ensinou a sentir. Você diz que está focado, determinado, ambicioso. Mas por dentro, sabe que não é bem isso. O que você chama de correria é só um jeito elegante de dizer: estou tentando não desmoronar. Porque quando você para, a mente começa a gritar. E você não quer ouvir. Então preenche cada segundo, cada minuto, cada brecha, com tarefas, metas, reuniões. Finge que está construindo algo. Mas o que está realmente fazendo é se escondendo de si mesmo. Essa produtividade excessiva não é poder, é medo. Medo de parar e ter que encarar o vazio que está aí dentro. Medo de perceber que você não sabe por que faz o que faz. Medo de descobrir que, apesar de tanto esforço, ainda sente que não é suficiente. O trabalho virou um escudo, mas também virou uma prisão. Uma prisão dourada, com salário, reconhecimento, status. Mas ainda assim, prisão. Porque liberdade de verdade é poder parar, sem sentir que tudo vai desmoronar. Você acredita que está no controle. Organiza agendas, define metas, planeja semanas inteiras. Mas, e os pensamentos que surgem no silêncio? E aquele aperto que aparece do nada? A verdade é, quem comanda sua vida não é sua lógica. São suas feridas. São os traumas que você nunca encarou. Cada decisão que você toma, desde a roupa que veste até o parceiro que escolhe, carrega vestígios de dores antigas. E quanto mais você tenta controlar o mundo lá fora, mais revela o descontrole que existe dentro. Essa obsessão por controle não é força, é desespero. É como tentar segurar a água com as mãos. Você está tentando se proteger de sentir. Mas quanto mais reprime, mais intenso tudo se torna. O medo cresce. A ansiedade grita.
E o controle vira um campo de batalha onde você sempre perde. Porque o que você realmente precisa controlar não está fora. Está na coragem de encarar o que existe aí dentro. Sem distrações, sem máscaras, sem desculpas. Você toca a tela como se fosse um botão de sobrevivência. Cada deslize, cada clique, cada like é uma dose. Uma dose contra o silêncio, contra o tédio, contra você mesmo. As redes não são mais comunicação, são anestesia. Você diz que está vendo o que tem de novo, mas no fundo, está fugindo do que é velho demais para suportar. Está evitando aquele pensamento que sempre aparece quando tudo para. Aquele que diz, você não está bem. Então você se afunda em vídeos, memes, comparações. E por um instante, esquece. Mas a conta vem. A ansiedade aumenta, a autoestima afunda e o vazio se aprofunda. Porque você não está se conectando, está se desconectando de si mesmo. Cada notificação é um grito. Olha pra mim, me distraia, me anestesie. Mas quando a bateria acaba, o que sobra? Você, nu, com seus fantasmas, com tudo que você tentou ignorar. E é aí que a verdade surge. Quanto mais você foge, mais dependente se torna. Você não percebeu, mas está viciado. Não em drogas, mas em fuga. Você se entope de comida, de séries, de álcool, de distrações. Não porque quer prazer, mas porque não suporta o vazio. Você quer desligar a mente, apagar a dor. Esquecer por alguns minutos que existe um buraco dentro de você que nunca se preenche. E por isso, você consome. Compulsivamente. Tudo que promete um alívio rápido. Mesmo que temporário. Mesmo que destrutivo. Porque sentir se tornou insuportável. Mas viver anestesiado é sobreviver pela metade. É carregar um corpo cansado, com uma alma adormecida. E o que você chama de hábitos ruins são, na verdade, tentativas desesperadas de continuar respirando, sem ter que mergulhar. Mas um dia, a anestesia para de fazer efeito, e a dor volta, mais intensa, mais feroz, mais real. E aí você percebe, o que te destrói não é o que você sente, é o que você tenta evitar sentir. Você virou uma máquina. Levanta, corre, responde, entrega, produz. Sem pensar, sem questionar. Você vive no modo automático e chama isso de responsabilidade. Mas por dentro está exausto, porque a verdade é que você não para. Não porque tem muito para fazer, mas porque tem medo do que vai encontrar quando tudo parar. Você aprendeu a fugir com eficiência. Cada novo projeto é uma desculpa. Cada nova meta, uma tentativa de esquecer. Mas esquecer o quê? A dor. Aquela que pulsa quieta quando você tenta descansar. Aquela que sussurra quando você fica sozinho. Então você acelera, porque a velocidade mascara a dor. Mas a dor não desaparece, ela só se esconde. E a cada dia que passa, a máquina que você se tornou consome o que ainda restava de humano aí dentro. E um dia você se olha no espelho e não se reconhece mais, porque se perdeu fugindo. E ninguém avisou. Quem foge demais, deixa de existir. Você acha que está aguentando bem, mas seu corpo pensa diferente. Dores que surgem do nada, insônia que se repete, fadiga constante, mesmo depois de descansar. Você diz, deve ser só estresse, mas é muito mais que isso. É o seu corpo implorando para você parar, para você sentir, para você ouvir. Ele já percebeu o que sua mente ainda tenta ignorar. Você está adoecendo, não por vírus, mas por emoções reprimidas, por angústias abafadas, por traumas não elaborados. Seu corpo carrega tudo que sua boca não consegue dizer. E ele fala, grita, mas você silencia, com mais café, mais trabalho, mais distração. Você trata o sintoma, mas ignora a raiz. E a raiz está no que você se recusa a encarar. Não adianta viver como se nada estivesse errado, se o seu corpo já sabe que está tudo desmoronando. E ele vai continuar gritando, até você ouvir, ou até ele quebrar. No começo você achou que estava no controle. Fugir parecia funcionar. Você se distraía, ria, esquecia por alguns instantes. Parecia um alívio, parecia liberdade. Mas aos poucos, o alívio virou dependência. E a liberdade virou necessidade. Hoje, você não foge porque quer. Foge porque precisa. Porque sem a fuga, tudo desaba. Você não consegue mais ficar 5 minutos em silêncio. Não consegue desligar o celular. Não consegue parar.
Porque parar agora é como abrir a cela e encarar o monstro que você mesmo alimentou. E ele cresceu. A fuga que te protegia virou uma prisão invisível. Você está trancado, dentro de si, com correntes feitas de rotina, vício, negação. E quanto mais tenta fugir, mais se prende. Porque a única saída real não é para fora, é para dentro. Mas você ainda resiste, porque entrar em si mesmo assusta mais do que qualquer cela. Quantas vezes você já disse "tá tudo bem" com um sorriso falso no rosto e o coração em ruínas? Essa frase virou escudo, automática, instintiva, mas mentirosa. Você aprendeu a fingir que está bem porque o mundo não sabe lidar com quem está mal. Porque mostrar dor assusta, incomoda, afasta. Então você esconde, empilha sofrimento por dentro e performance por fora. E cada "tô bem" que você solta é um grito calado. É mais um tijolo no muro que te separa da sua própria verdade. Mas chega uma hora que o muro racha. E a dor vaza pelos olhos, pela pele, pela alma. Você começa a adoecer, a sentir raiva sem motivo, a querer sumir sem saber porquê. Não é drama, é um excesso de silêncio. O preço de esconder a dor é viver uma vida que não é sua. E o "estou bem", que você repete tanto, é só o disfarce de quem está cansado demais para explicar. A cidade dorme, mas sua mente não. Você se deita esperando descanso e encontra um campo de batalha. Pensamentos disparam como tiros. Lembranças dolorosas surgem sem convite. Culpas, medos, angústias. Todos se reúnem quando o silêncio cai. Porque é na madrugada que as máscaras caem. E não tem mais desculpas, distrações, nem telas. Só você. E tudo que você tentou ignorar o dia inteiro. A noite vira um espelho cruel. Reflete a dor que você camuflou com produtividade. Mostra o vazio que você tentou preencher com likes e tarefas. E você vira pro lado. Pega o celular. Finge que está tudo sob controle. Mas o peito aperta. O sono não vem. A alma grita. E você entende. Não está insone. Está quebrado. Está tentando sobreviver num corpo que já pediu socorro 1000 vezes. Mas ninguém ouviu. Nem mesmo você. Porque fugir funciona. Até a noite cair. E tudo que você não resolve de dia te consome no escuro. Um dia, tudo para. Sem aviso. Sem controle. Você trava no meio do dia. No meio de uma frase. De um gesto. E não sabe mais continuar. As fugas não funcionam. O celular não distrai. O trabalho não preenche. A comida enjoa. A companhia sufoca. Você sente um colapso silencioso. Como se tudo que você sustentava dentro tivesse desmoronado de uma vez. Não é fraqueza. É acúmulo. De dores ignoradas. De verdades engolidas. De gritos calados. É o corpo dizendo: chega. A mente implorando: me ouve. E você, paralisado. Porque pela primeira vez, não tem pra onde correr. Tudo que você fugiu por tanto tempo, agora te encara. Olhos nos olhos. Sem piedade. E nesse momento, algo dentro de você entende. Ou você mergulha nessa dor, ou ela vai te engolir por completo. O confronto é inevitável. Mas é nele que você começa a acordar. Não para o mundo, mas para si. Parar exige mais coragem do que continuar. Porque enquanto você se mantém ocupado, tem a ilusão de que está no controle. Mas parar é desproteger-se. É encarar o eco daquilo que você varreu para debaixo do tapete da consciência. E é por isso que você evita tanto o silêncio. Porque no silêncio, tudo grita. Parar significa abrir espaço para sentir. E sentir, para quem passou a vida fugindo, é um ato radical. É como voltar para o incêndio depois de escapar. Mas a verdade é cruel. Se você não voltar, ele continua queimando. E queima por dentro. Parar é olhar no espelho sem filtros, ver as rachaduras, reconhecer o cansaço na alma. E pela primeira vez, não fugir disso. É chorar o que você engoliu. É sentir o que você escondeu. E sim, dói. Mas a dor que você sente ao parar é muito mais curativa do que a dor que você prolonga fugindo. Parar não é fracassar. É sobreviver com verdade. Você passou a vida tentando não sentir. Porque ensinaram que sentir era fraqueza. Que chorar era vergonha. Que demonstrar dor era fracasso. Então você virou mestre em reprimir. Em sorrir quando tudo doía. Em dizer, tá tudo certo enquanto sangrava por dentro. Mas essa armadura emocional
te destrói aos poucos. Porque o que você não sente, não desaparece, só se acumula. E um dia, transborda. Você precisa entender. Sentir não é o inimigo, é o caminho. É no sentir que você reconhece o que precisa curar. É no sentir que você descobre quem realmente é. A dor não quer te dominar. Ela quer te revelar. Mostrar as partes que você escondeu. As feridas que você não tratou. O passado que você engoliu seco. Sentir é como abrir uma janela num quarto abafado. É respirar depois de se afogar. Sim, sentir dói. Mas é uma dor que salva. Porque só quem sente, sobrevive inteiro. O resto, sobrevive pela metade. Você achava que o problema era o excesso de tarefas, o estresse do dia a dia, a falta de tempo. Mas não era, nunca foi. Esses são apenas sintomas. A raiz é mais funda, está na infância. No que você ouviu, no que não ouviu, no amor que faltou, na dor que ficou. Você cresceu acreditando que precisava merecer afeto, que precisava conquistar para ser visto, e assim, transformou sua vida numa eterna busca por aprovação. O trabalho virou um palco. Você, o ator. A meta, o aplauso. Mas por dentro, continua aquela criança. Com medo, com fome de afeto, com pavor de rejeição. E enquanto essa raiz não for reconhecida, você vai continuar tentando curar um corte profundo com curativos superficiais. Vai seguir correndo atrás de metas que não preenchem o que falta. Porque o que falta não é resultado, é reconexão com a sua origem, com quem você era, antes de aprender a se esconder. Você acha que essa dor veio para te destruir, mas ela só quer ser reconhecida. Ela pulsa, incomoda, grita, porque foi ignorada por tempo demais. Não é inimiga, é um pedido de socorro. Uma parte sua que ficou presa no passado, esperando ser ouvida. Essa ferida não quer te afundar, quer te mostrar onde você se perdeu. Quer te fazer lembrar quem você era antes de colocar todas essas máscaras. Você não precisa lutar contra ela, precisa escutá-la, dar nome ao que doeu, validar o que tentaram minimizar, chorar o que você nunca teve permissão para sentir. Porque quando a dor é olhada com coragem, ela se transforma, não em alegria instantânea, mas em consciência, em verdade, em presença. A ferida só dói tanto porque carrega a memória de tudo que você precisou engolir calado. E agora, ela pede: não me esconda mais. Me veja. É nesse olhar que começa a cura. Liberdade não é fazer o que quiser. É não precisar mais fugir de si mesmo. Você passou anos tentando escapar da dor, da angústia, da solidão. Mas agora, começa a entender. A dor sempre esteve ali por um motivo. Ela não queria te aprisionar, queria te acordar. E é nesse despertar entre os cacos que algo muda. Você para de correr, começa a respirar. Olha no espelho e, pela primeira vez, não tenta disfarçar. Aceita, abraça, perdoa. O passado ainda dói sim, mas já não te paralisa. As feridas ainda existem, mas já não te definem. Você começa a viver com verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é leve. Porque não exige máscaras, não exige fuga. Ela só exige presença. E é nesse estado cru, honesto, nu, que nasce a verdadeira liberdade. Não a liberdade dos que fogem, mas a dos que enfrentam, dos que sentem, dos que permanecem. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Significa que, em algum nível, você está pronto. Pronto para parar de fugir. Pronto para sentir, mesmo que doa. Pronto para recomeçar, mesmo que sangrando. Mas agora vem a parte mais difícil. Escolher. Você pode fechar esse vídeo e continuar sua vida como antes, fingindo, correndo, se anestesiando. Ou você pode olhar para dentro, pela primeira vez, sem máscaras, sem desculpas, com coragem. A escolha não é gritante, ela é silenciosa. Acontece num olhar, numa lágrima contida, num basta, sussurrado no escuro. É ali que tudo muda. Não quando o mundo te aplaude, mas quando você se permite ser real. Então eu te pergunto, você vai continuar vivendo como se estivesse inteiro? Ou vai escolher se reconstruir a partir dos seus pedaços? Se esse vídeo te tocou, fale. Escreva nos comentários qual é a fuga que você mais tem usado. Vamos transformar a dor em consciência. Juntos. Curta, compartilhe, se inscreva. Não para alimentar o algoritmo,
mas para alimentar verdades. Essa jornada está só começando.